Olá pessoal, meu nome é Keisla, sou confeiteira artística e hoje irei contar para vocês um pouquinho da minha história, da minha jornada, de quando eu comecei até hoje, em março de 2024. Quando eu comecei, eu não comecei na confeitaria artística. Eu comecei com bolos festivos, bolo no pote, pizza de brownie, docinhos, bombom. Como eu não aprendi com ninguém, então eu decidi começar e me arriscar e aventurar. Eu pegava receitas na internet e tentava reproduzi-las. Quando um cliente me encomendava, eu nunca recusei nenhuma encomenda. Eu falava, eu sei fazer, passava a segurança para o meu cliente e foi assim que eu comecei. Eu postava o meu trabalho. Tinha coisas que eu nunca tinha feito antes, mas, como eu disse, eu me aventurava e entregava o trabalho esperado pelo cliente. Eu comecei nessa época há 6 anos atrás, só que não era algo que eu gostava tanto. Como me trazia muitos problemas por não ter tanto conhecimento, eu comecei a ter dificuldade de gerenciar as minhas produções, as minhas emoções. Eu chorava muito porque eu tinha muitos problemas, porque, gente, trabalhar com bolo de chantilly é algo que eu admiro, porque é algo que traz um trabalho, uma dificuldade imensa para quem faz. Então, foi aí que eu decidi dar um ponto final e iniciei na confeitaria artística. Também nunca tinha feito cursos, não tinha referências como existe hoje. Eu fiz uma postagem, uma publicação que eu trabalhava com doces personalizados. Eu vendi o meu primeiro kit, se eu não me esqueço, acho que eu não estou esquecendo. Acho que recordo que era 50 doces a R$ 180. Gente, pensa no tanto que essa pessoa trabalhou e não teve lucro nenhum. Por quê? Porque eu não sabia como gerenciar nada, eu não sabia como precificar o meu trabalho. E como eu estava começando, não tinha ideia nenhuma. Quando eu comecei com uma batedeira emprestada da minha avó. As formas de tabuleiro também era emprestado da minha avó. Eu não tinha conhecimento, nem sei se existia tantas lojas de confeitaria, eu acho que não existia. Eu tentava, gente, eu inventava cada coisa para me poder trabalhar, porque não existia como existe hoje. Não tinha onde você pegar uma base, uma referência. Então, vamos ao meu primeiro kit, né, que eu vendi. A cliente entrou em contato e disse que queria comprar aquele kit que eu havia postado. Só que o kit que eu havia postado não tinha fotos, era somente o escrito, porque eu nunca tinha feito antes, então eu não tinha foto para divulgar o meu trabalho. Ela quis, ali então que começou a minha história, né, de verdade na confeitaria artística. Eu pensava, gente, que cliente que pergunta tanto, que fala tanto. E hoje eu penso, gente, essa cliente foi Deus que enviou ela, porque como você confia em alguém que nunca fez na vida e te promete entregar um trabalho cujo você nunca viu antes, não sabe nem como era. Aí foi a partir daí, dessa primeira encomenda que eu fiz, foi no tema Jardim Encantado. Eu procurei na internet algumas coisas. A pasta, eu sempre, desde a minha primeira produção, foi pasta de leite ninho. Uma conhecida minha, eu admiro ela, sou agradecida e grata até hoje pelo conhecimento que ela me passou, que ela compartilhou comigo. Ela compartilhou uma receita de pasta de leite ninho, só que a receita, hoje em dia, eu adaptei ela da melhor forma para mim trabalhar. Ela faltava ingredientes, então eu tive muita dificuldade para trabalhar. Eu não sabia que os modelados não podiam ir na geladeira. Gente, eu fazia tudo errado, tudo, tudo, tudo. Então eu não tinha ideia, eu não tinha conhecimento e assim, e ainda assim eu quis me aventurar e arriscar, porque foi algo que me despertou uma paixão. Gente, eu amo
o que eu faço hoje em dia. Uma pausa. Vamos continuar. Gente, eu choro com tudo. Vou tentar não me emocionar para não estragar a minha maquiagem. Vamos lá. Hoje eu tenho 29 anos, mas quando eu fui mãe, não vai dar para seguir. Só um pouquinho, gente, de paciência. Eu me acabei de contar a minha história. Vamos lá. Vou tentar recomeçar. Eu fui mãe aos 19 anos. Era o meu sonho ser mãe. Só que eu sempre tive um sonho de trabalhar em casa. Só que eu não tinha noção do que seria o que eu iria trabalhar. Eu tive uma crise de pânico. Era algo horrível. E nessa época o médico recomendou que eu fosse trabalhar fora. Mas como meu filho era pequeno e eu não queria trabalhar fora, porque eu queria trabalhar da minha casa, então eu falei com a minha mãe: mãe, eu vou começar a trabalhar com doces. E ela ainda disse sim. Mas como que você vai trabalhar com doces se você nunca fez na vida, se você não tem ideia? Aí eu lembro de falar assim com ela: mas eu vou começar. Aí após o tratamento, a minha crise de pânico passou, eu comecei a trabalhar e quando eu falo que doce personalizado é a minha vida, é porque eu sinto uma paz tão grande quando eu estou trabalhando. Eu falo que eu sinto o cuidado de Deus nas pequenas coisas, porque hoje, com a ferramenta de trabalho que a gente utiliza, alguns utilizam apenas para passar o tempo, gente, você consegue adquirir tanto conhecimento, você aprende tanta coisa, mas quando eu comecei, não tinha isso. E as pessoas falam assim: nossa, como que você sabe fazer isso? Eu digo: é um talento que Deus me deu, porque eu não tenho, às vezes eu não tenho uma ideia, uma noção de como fazer. Gente, eu vou só fazendo, fazendo e vai fluindo e vai. Eu vou ali criando os meus doces personalizados, que hoje em dia eu não tenho tanta dificuldade. Sempre tem os imprevistos, algo que sai fora do controle, que sai errado, mas hoje em dia eu consigo controlar a situação, passar por cima e refazer e não ter tantos problemas como eu já tive. Eu já tenho algum tempo de experiência, fui adquirindo essa experiência pela prática mesmo, porque eu nunca fiz um curso antes, nunca tive uma ajuda ali falando assim, não, faça isso, faça aquilo, assim tá errado, assim tá certo. Eu fui descobrindo na prática. Eu passei por muitas dificuldades no meu trabalho em relação a isso, de não saber. E hoje eu sou imensamente feliz. A partir dessa primeira cliente, dessa primeira festa, né? Foi assim que eu fui adquirindo o meu conhecimento, fui conseguindo produzir, fui aperfeiçoando, fui melhorando. Eu me mudei nesse período há 4 anos. Eu sempre trabalhei na cozinha da minha casa. Como eu disse, comecei com coisas emprestadas. Eu me recordo um dia, gente, que o meu forno estragou. Era um domingo à noite e eu tinha que entregar uma encomenda na segunda-feira de manhã. Aí eu
fiquei desesperada. Eu pensei, o que que eu vou fazer agora? Eu lembro de ir na casa dos meus pais, pegar o fogão deles emprestado por conta do forno. Gente, e o que que aconteceu? O forno também não queria funcionar de jeito nenhum. Mas no final deu tudo certo, por isso que eu falo que as dificuldades nos tornam quem somos hoje. Todas as dificuldades e problemas hoje eu aprendi que não são problemas, são forma de adquirir aprendizado para você nunca mais passar por aquele erro, para você nunca mais errar. Cometa novos erros, mas não continue nos mesmos. Por isso que os problemas é para te fazer uma pessoa mais forte, mais experiente. Então, quando eu me mudei, eu comecei a trabalhar na despensa da minha casa, porque a minha despensa saía dentro da cozinha. Então, eu sempre trabalhei ali, eu trabalhava com mesas, aquelas mesas de lata. Depois eu comprei uma porta, gente, e coloquei sobre as duas mesas por conta do espaço para ser maior, porque era um espaço pequeno, então eu estava tendo muita dificuldade, porque começou a surgir muitos e muitos clientes. Mesmo na pandemia, eu nunca parei de trabalhar. Diminuiu a quantidade, mas nunca diminuiu as festas. Aí eu coloquei essa mesa, eu envelopei a mesa para ela ficar a porta para ela ficar branquinha, e foi ali que eu fui indo, adquirindo, trabalhando. Só que teve um dia que eu falei assim, eu ainda vou ter o meu ateliê. Porque na minha casa são duas casas, a casa que eu moro embaixo e a casa de cima, onde atualmente é o meu ateliê. E eu lembro de falar isso com meu marido, ele falou assim, então, não é para te desanimar não, mas vai demorar. Gente, em menos de um ano. Hoje estou aqui, confesso que não foi fácil, mas eu dediquei totalmente o meu tempo, o meu financeiro, em busca do meu sonho, desse propósito, que era adquirir o meu ateliê, porque o que, que aconteceu? Aonde eu trabalhava, gente, mofou tudo, as paredes, os doces que eu tinha feito, foi um ano que choveu muito, choveu, se eu não me esqueço, recordando, foi uns 15 dias direto. Então eu perdi tudo. Eu passei 2 dias acordada direto para poder reproduzir novamente tudo aquilo que eu perdi, pois eu tive que descartar tudo, tive que começar do zero. Não dormi em momento algum, mas no final eu entreguei tudo que eu havia prometido para as minhas clientes. Então hoje, em 2024, eu consegui o meu espaço, o meu ateliê. E isso para mim foi algo imensamente gratificante, porque só nós que somos confeiteiras sabemos da dificuldade que é trabalhar na sua própria cozinha, que você tem que dividir tudo, seus materiais, suas ferramentas, não pode ser utilizado para uso doméstico, uso de uma coisa, e trabalhar com doces também. Então tem que gerenciar ali, então demora muito, toma muito tempo. Fora que muitas de nós temos filho, marido, a casa às vezes não tem espaço o suficiente para poder fazer essa separação. Então, quando eu consegui o meu ateliê, foi algo que me deixou assim imensamente feliz, porque esse problema diminui. Então, o que que acontece? É um tempo a mais para você se dedicar ao seu trabalho. Hoje eu consigo me dedicar muito mais. O ano passado, em 2023, foi um ano que eu trabalhei muito, passei noites em claro também, para poder construir esse meu sonho. Eu falo que a gente começando de baixo, subindo um degrau de cada vez, a gente consegue alcançar os nossos sonhos. Por quê? Porque quem tem um coração humilde reconhece que é de baixo que se começa e não devemos nos comparar a ninguém, a nossa história com a trajetória de ninguém. Cada um está no seu nível ali, no seu degrauzinho da sua escada. A nossa vida não é um elevador que você entra e sobe rapidamente. A vida é feita de degraus e obstáculos que faz com que seja muito difícil, mas que nos traz
grandes aprendizados e resultados. Essa é um pouquinho da minha história. Hoje sou imensamente feliz por cada cliente, cada parceiro que eu consegui nesse tempo. E é isso, gente. Essa é um pouquinho da minha história. Peço desculpa e mil perdões por ter me emocionado. Mas quem não se emociona com a sua história, com a sua dificuldade, porque só cada um de nós sabe de onde começamos e onde queremos chegar. Aqui hoje se inicia uma nova trajetória, se inicia um novo ciclo, ciclos se encerram e se iniciam. Aqui se encerra um ciclo e se inicia outro. E é isso. Espero ser um pouquinho de inspiração para vocês não desistirem dos sonhos de vocês, para vocês não desistirem daquilo que vocês tanto almejam. É possível chegar e alcançar as coisas que queremos, mas sempre haverá dificuldades, mas não devemos desistir. É isso que fará nos tornará mais fortes e que irá fazer com que possamos ajudar muito mais pessoas com nossas dificuldades. Temos mais aprendizados e ajudamos as pessoas. Eu falo que melhor que aprender com nossos erros é aprender com os erros dos outros, porque você já sabe a fórmula ali para você não errar, então é bem mais fácil, você vai economizar muito tempo da sua vida para você poder ter mais tempo para produzir e correr atrás dos seus sonhos. Essa é um pouquinho da minha história. Meu nome é Keisla, sou confeiteira artística e espero que vocês gostem. Um beijo para todos vocês.